Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de nós lermos os 4 evangelhos em uma leitura só. Vamos ler Mateus 21, do versículo 23 ao 46, Mateus 22, do versículo 1 ao 14, Marcos 11, do versículo 27 ao 33, Marcos 12, do versículo 1 ao 12, Lucas 20, do versículo 1 ao 18 e João 12, do versículo 37 ao 50. Aí no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 21, do versículo 23 até o final, até o 46. Líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João era um profeta. Por isso responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus profere a parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Jesus profere a parábola dos lavradores maus. Ouçam outra parábola. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Eles responderam: fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós? Portanto, eu digo que o reino de Deus está tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair
será reduzida a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio de prendê-lo. No entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Mateus 22, do versículo 1 ao 14. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Marcos 11, do versículo 27 ao 33. Líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu também farei uma pergunta. Respondam-me, e eu direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, seria motivo para temer o povo. Isso porque todos realmente consideravam que João era um profeta. Por isso responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus então disse: Tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. Marcos 12, do versículo 1 ao 12. A parábola dos lavradores. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.
Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Lucas 20, do versículo 1 ao 18. Líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também faria uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus profere a parábola dos lavradores maus. Então, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e foi fazer uma viagem por longo tempo. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Os lavradores, porém, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, mas eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o dono da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Quando, porém, os lavradores viram o filho, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado disto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. João 12, do versículo 37 ao 50. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna.
Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje, minha gente. Uma leitura longa e ao mesmo tempo curta, né? Porque foi bem repetitiva ali falando sobre determinados episódios. Mas começando ali a falar sobre Mateus 21, que a gente leu do versículo 23 até o final, até o 46, que começou ali falando do primeiro tópico, né? Sendo líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. E esse praticamente a gente leu nos outros dois evangelhos, né? Marcos 11, do versículo 27 ao 33, e Lucas 20, do versículo 1 ao 8, né? Que aqui, gente, é líderes religiosos, né, questionando Jesus sobre todo o milagre que ele faz, né? E novamente, a gente não pode esquecer, eles não perguntavam isso para crer em Jesus, né? Eles não estavam com essa intenção. Eles estavam com a intenção de questionar Jesus e Jesus falar algo. É como se fosse assim: ah, porque eu sou filho de Deus, ah, porque. Sabe, as coisas que Jesus já havia dito, mas eles precisavam que falasse diretamente para eles, para que aquilo fosse prova, né, de blasfêmia e ele fosse preso. Então, por isso que os líderes religiosos sempre tentavam contornar Jesus com as perguntas para ver se Jesus caía, né? Vamos colocar assim. E aqui Jesus é muito sábio, né? Que ele responde uma pergunta com outra pergunta, né? Porque eles perguntaram sobre isso, de qual autoridade, né? Com que autoridade ele fazia todas aquelas coisas. Ele falou: tudo bem, eu respondo vocês, mas antes me responde, de onde era o batismo de João? Lá o João Batista que batizava as pessoas na água, né? Do céu ou dos homens? E ali eles já começaram a se questionar, né? Se falasse do céu, seria assim: poxa, se você está falando que era do céu, que era de Deus, então por que vocês não apoiavam João Batista e não fortaleciam o caminhar dele, né? E se ele falasse que era dos homens, aí eles estavam com medo até dos homens irem para cima deles, né? Então eles falaram: olha, não sabemos. E Jesus responde o quê? Tampouco então eu direi de que autoridade eu faço essas coisas, né? E ali ficou. Só que Jesus não deixou por isso, né? E logo em seguida, né, Jesus fala em parábolas ali para eles, né? E essa parábola logo em seguida é só dita aqui em Mateus, né, que é a parábola dos dois filhos, que vai ali do versículo 28 ao 32, a qual um pai, né, tendo dois filhos ali, fala pro primeiro filho, né? Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse filho fala: não quero, mas obedece. Já o segundo filho fala que vai, mas não faz o que o pai estava mandando fazer. E ali Jesus pergunta, né? Qual dos dois fez a vontade do pai? E os homens que estavam ali ao redor de Jesus, né, responde: o primeiro. Porque o primeiro, mesmo falando que não queria fazer, fez. E ali, quem que é esse primeiro filho e o segundo filho, né? Quando Jesus explica sobre as prostitutas e os publicanos, né, entrarem antes no reino dos céus do que aqueles fariseus, estava se referindo a que esses publicanos e as prostitutas eram que não queriam fazer a vontade de Deus, mas mesmo sem querer, eles faziam a vontade. Então, eles estavam sendo obedientes a Deus. Agora, já os publicanos falavam que ia fazer a vontade de Deus, né? Mas era algo só mascarado, porque eles não seguiam o caminho do Senhor, eles não faziam o que o Senhor desejava. Então, logo, eles não entrariam no reino dos céus. Quem entraria? Os piores, vamos dizer assim, né? As prostitutas e os publicanos, que mesmo não caminhando ali no que o Senhor desejava, né? Eles obedeciam indiretamente o que o Senhor estava direcionando para eles fazerem, né? É porque um falava e não fazia, e o outro, né, vamos dizer, um falava sobre sim, eu vou fazer e não fazia, e o outro falava que não ia fazer e fazia. Então aqui está deixando bem claro que não é sobre as coisas que nós falamos, mas são os nossos atos, né? Então, assim, interligado ainda com a parte até do batismo.
muitos publicanos, muitas prostitutas, muita gente que era gentil, né, que não era ali é, não eram os fariseus, os mestres da lei, foram batizados, porque esses, inclusive, não quiseram ser batizados, né? Então, assim, Jesus está falando assim, olha, muitos negaram a palavra, né? Negaram aquilo que vocês estavam pregando, no entanto, o ato deles se mostrou muito maior, porque eles foram lá e se batizaram, né? Eles aceitaram, reconheceram ali o batismo sendo algo necessário, reconhecer o Filho de Deus como sendo o Cristo, né? Então é nisso aqui que Jesus está falando, porque até quando fala ali sobre a autoridade, né? Quando os fariseus e os líderes religiosos questionam Jesus sobre essa autoridade, ele usa João, mas Jesus era a mesma coisa de João, porque assim, a resposta que os fariseus dessem, Jesus ia falar, é a mesma coisa comigo. Porque, tipo assim, vocês acreditam que as coisas que eu faço vêm do céu ou dos homens? E ele usou ali só como, tipo assim, eu quero ver o que vocês vão responder sobre João. Mas a resposta que vocês derem para João também será válida para mim, né? E eles falaram, a gente não pode falar que é dos céus, porque senão, se eu falar que é dos céus, nós temos que crer, nós também temos que fazer, né? E a gente não quer fazer isso, porque nós somos aqui autoridade, nós somos maiores. Como que um profeta agora pode surgir e falar que tem que ser batizado e todo mundo agora vai ser batizado, né? Então eles não queriam dar esse braço a torcer, mas também não poderiam falar que é dos homens, porque tinha uma multidão. E Jesus tinha uma multidão muito até maior do que de João Batista. Então, tipo assim, por isso que Jesus fala: se vocês não responderam, tampouco vou poder também responder, porque eu dependo dessa resposta para falar a mesma coisa se passa comigo. A autoridade que João Batista tinha é a mesma autoridade que Jesus tinha, né? E eu acho interessante essa fala, essa palavra que é usada, né? Autoridade, não é poder, gente. Não é que João Batista tinha poder, não era que Jesus tinha poder, que eu, sei lá, o profeta Elias tinha poder, mas sim autoridade. Nós agimos, fazemos coisas, milagres, expulsamos demônios pela autoridade que temos no nome de Deus, né? E através de Jesus Cristo. Então, quando você fala, né, que tal coisa aconteça em nome de Jesus Cristo, isso é autoridade, né? Deus, através de Jesus Cristo, te dá autoridade para agir em nome dele. Então, essa é uma palavra, né, sensacional que difere, né, poder de autoridade. Exatamente. E depois ele fala uma outra parábola, gente, também se referindo a esse mesmo episódio, né? Que eles não quiseram alegar com qual autoridade ali Jesus faz, reconhecendo que ele era filho de Deus, né? Ele fala sobre a parábola dos lavradores maus. E isso a gente leu também em Marcos 12, do 1 ao 12, em Lucas 20, do 9 ao 19. E aqui, o que está se referindo essa parábola, né? Era uma safra, né? Era uma plantação de vinha, aonde o proprietário plantou a vinha tudo, mas ele tinha que fazer uma viagem longa. Então ele deixou lavradores ali cuidando, e quando fosse a época da colheita, né? Iria alguém ali, servo dele, para colher a parte dele, porque, poxa, ele entregou tudo já feitinho. O que aqueles lavradores tinham que fazer? Aguar, cuidar e tá tudo bem. E colher, né, e dar daquele, porque até fala assim que ele arrendou, né? Então, quando você arrenda, até hoje, às vezes é assim, se arrenda cobrando um preço pelo aquele gado ou pela aquela plantação. Então, ó, tô te arrendando, mas você me passa, né, 10 sacas de soja por hectare, você passa ali uma quantidade para o proprietário. Até hoje é assim, né? Exatamente. E aí, quem que é esse proprietário, né, aqui dessa vinha? É Deus. E quem é essa vinha? É a nação de Israel. E quem são os lavradores ali que ele deixou cuidando? Seria, vamos dizer assim, os fariseus, tá? Então, os fariseus que são os cuidadores e os servos ali do Senhor, né, são os profetas e também os sacerdotes que ficaram fiéis ali, né, e pregaram para Israel. Então, esses eram os servos dele. E o filho, né, a gente já sabe, é Jesus. Então, ali, quando ele fala daquela parábola, ele está mostrando: olha, Deus deixou toda a nação de Israel
preparadinha ali, era só vocês ficarem cuidando, mas vocês tomaram posse daquela nação e fizeram o que bem entenderam e tiraram ela do caminho de Deus, a ponto de que quando fosse chegar o filho, né, que ele até coloca ali, nossa, eles mataram, eles bateram, eles expulsaram os servos, e realmente quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê como foi com os profetas, né? Como foi com os sacerdotes que seguiam o Senhor, né? Principalmente ali depois do exílio, né? A gente vê Jeremias, Isaías sendo profetas ali que estavam buscando trazer esse direcionamento para o povo, né? Trazendo direcionamento para os sacerdotes ali da época, mas ninguém escutava eles, né? Até falavam ali que eles eram falsos profetas, que nada, né, do exílio ia acontecer. Então, assim, esses servos, é como a senhora falou, teve vários, porque antes, ele está falando até antes de enviar o filho dele, né, o herdeiro ali. Então ele está falando dos antigos servos. Antes dele enviar o herdeiro, né? Ele tentou trazer a nação de Israel de volta, né? Ele tentou ali falar para os lavradores, né? Olha, já deu, né? Agora eu vou vir aqui cuidar da minha plantação. E eles não deixaram. E aí, o que acontece, gente? Ele manda, né? O filho dele. E aí ele já está ali anunciando, bem dizer, por meio dessa parábola, anunciando que ele vai ser morto, né? Que ele fala ali, aí vão matar filho ali, né, do proprietário da terra, pensando que vão herdar tudo, né? Olha, veio o herdeiro, vamos matá-lo para nós tomarmos a herança. E realmente é isso que acontece, né? Eles matam Jesus e ali Jesus já está proferindo algo futurístico ali para aquele tempo de como que ia acontecer tudo. E os próximos ali, né, os últimos lavradores vai ser os gentios, né? Já vai tirar ali da mão dos fariseus e vai pôr na mão dos gentios, já vai ser para toda a nação ali cuidar do povo de Deus, né? E depois, né, dele proferir essa parábola, ele ainda fala: vocês nunca leram isso nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós? E ali ele questiona isso, né? E quem é essa pedra angular? É ele, é Jesus, né? É o Messias. E depois ele vem falando, né, que aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. O que isso quer dizer, né? É o juízo final, gente. Então, no nosso caminhar, seria melhor nós reconhecermos Jesus e caminhar na fé, né? Reconhecendo os caminhos que ele está nos mostrando. Mas caso nós rejeitamos, né, que ele fala ali de rejeitar a pedra angular, é quando a pedra vier ali, né, vai ser a pedra de esquina que ele até coloca ali, sendo Jesus. Porque essa pedra angular, né, ela era muito importante para construir alguma coisa. Naquela época, as casas, os templos, qualquer construção eram feitos de pedra. Eles usavam muito, né, isso. E a pedra angular, ela tinha que ter um desenho muito perfeito, porque ela ficava na quina. Ela era tipo assim, era o ponto inicial ali da construção. Então, ela tinha que ter um acabamento todo perfeito ali para dali Sustentar, né? para sustentar e dali começar aquela construção. Então ela tinha que ter um desenho, não podia ser redonda, era meio retangular, tal. Tinha ali toda a explicação para ser uma pedra angular. Então você buscava essa pedra quando você fosse começar uma construção de uma casa, alguma coisa, tinha que ter a pedra angular, que é o ponto inicial. Então ali Jesus fala, a pedra que os construtores rejeitaram, né? Ele está falando ali que os fariseus, né, os mestres da lei e tal, eram os construtores. Então ele está falando, essa pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou seja, tornou-se a base, né, do cristianismo, tornou-se ali o fundamento do evangelho, né? Tornou-se ali a essência, né, de você crer em tudo ali que é de Deus, se tornou a essência. Jesus Cristo é a essência, né? Então por isso que ele fala, a pedra que foi rejeitada se tornou-se a pedra angular. E ele falou: isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós.
Então, tipo assim, até a pergunta ali, né, como algumas versões termina com ponto de interrogação. Ele realmente, tipo assim, perguntando: vocês nunca leram sobre isto? Porque isso aqui, isso que está em Salmo 118, ele é uma afirmação, falando assim: isso é maravilhoso para nós, né? Exatamente. E ali já os fariseus entendem, né, que até finaliza ali falando, quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas de Jesus, né, tanto dos dois filhos como esse dos lavradores maus, eles compreenderam que ele falava a respeito deles, né, dos fariseus ali, né, botando ali um dedinho na ferida, né, e mostrando quem realmente eles eram. E aí eles procuraram um meio de prendê-lo. No entanto, né, tinham medo das multidões, pois ela o consideravam profeta. E é intrigante, né? Porque eles reconheceram que estava falando deles, né? No mesmo tempo, eles ouviram falando que esses, né, lavradores queriam maltratar e matar, e eles terminam ali, né, falando assim, tá falando da gente, vamos prender ele e maltratar ele. Então, tipo assim, Era um coração não endurecido, né? Eles já estavam conseguiam ver, né? decididos a não reconhecer Jesus como Messias, como Cristo ali, né? Exatamente. E depois nós lemos Mateus 22, do versículo 1 ao 14, que fala sobre a parábola do banquete de casamento, né? E nós já lemos em outro momento uma passagem semelhante a essa, né? Que é, inclusive, acho que foi em Lucas 14, que fala também sobre Jesus deixar claro ali que o banquete de casamento é semelhante, né, o reino dos céus. Então até ele começa ali no versículo 2 falando: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, né? E ali ele começa explicando: enviou os servos para que fossem chamar os convidados, né? Dizendo: venham, mas eles não quiseram vir. E, gente, aqui é muito interessante, até antes de continuar ali a parábola, é interessante, assim, de explicar o contexto de casamento para aquela época, porque hoje em dia a gente tem uma outra visão, muita coisa mudou, mas lá, para eles, naquele momento, era, assim, uma coisa, tinha umas regras, assim, que a gente não faz ideia. Então, o primeiro de tudo é que é o casamento, né, fala aqui, ó, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete, ou seja, um rei vai fazer o casamento do seu filho, né? Então ele manda servos irem aos convidados, e isso acontecia. E quando você vai num casamento de um príncipe, de um local, gente, de um povoado ali, não tinha como você dizer não, né? Era tipo assim, era realmente ali, não era sei lá, o casamento do Joãozinho ou da Maria. Não, era do príncipe, era do filho do rei. Então, tipo, era um nível muito alto. E fala que ele envia envia os servos para chamar os convidados, né? Mas eles não quiseram vir. Então, isso já é, tipo assim, a humilhação, né? Isso já não acontecia, era muito raro. E daí no versículo 4 fala: de novo enviou outros servos. Então, isso, gente, mostra, né, é que a gente não consegue ter noção disso, porque isso pra gente é meio que, é um convite de casamento. Mas isso mostra, tipo assim, a misericórdia de Deus, né, para as nossas vidas, né, e a misericórdia de Deus para ali aquelas pessoas também, os fariseus, os mestres da lei, mas também para nós, né, que tipo assim, olha, eu estou enviando o convite para vocês e vocês negaram, mas eu vou enviar novamente, né? Tipo, vou dar uma segunda chance. Isso é tipo graça, é misericórdia, é amor, tipo, extraordinário de falar assim: olha, eu estou sendo humilhado, né, com esse ato de vocês negarem, mas eu vou enviar novamente, né? E ali falando: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. E ainda, tipo, olha, gente, eu preparei o melhor para vocês. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Isso aqui é tipo uma humilhação, sabe? De tipo assim, é um Por favor, suplicando. né? Vem na minha festa. Exatamente isso, tipo assim, tá mostrando pra gente como Deus é grandioso, porque tipo ele preparou o melhor para nós e era algo que a gente não devia nem estar negando, sabe? Quando você, um exemplo que, sei lá, você é uma pessoa que simples, de boa, e a filha do presidente vai casar e você foi convidado.
Na hora você fala assim, meu, eu quero ir lá, tipo, eu quero ver, tá no meio de tantas pessoas chiques, importantes, eu não sei nem que roupa que eu vou vestir. Era tipo isso, entendeu? Mas daí você fala que não vai e ainda insiste ali, tipo, se humilha, falando, venha para o casamento, né? E daí fala no versículo 5, mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Ali já está falando assim dos esses servos novamente, como aquela parábola que a Saíra acabou de falar, né? São os profetas, né? São os pastores, são as pessoas que são enviadas em nome de Deus, chamando nós para o casamento, né? Chamando nós para sentarmos à mesa, né? E nós ainda maltrata, né? Ali, né? Muitos profetas foram perseguidos, foram, né? Cristo mesmo foi crucificado. A gente vai ver depois os 12 discípulos, muitos deles sendo crucificados, né? Sendo perseguidos também. E ele está falando disso, né? E outros ali não deram ouvidos e foram para o campo, foram para os seus negócios, né? Que é o que fala também em Lucas, falando assim: ah, eu acabei de me casar, não vou poder ir, ah, eu comprei uma junta de boi, né? Dando desculpas, gente, genuínas. É isso que, né, eu chamo a atenção para vocês. Não é de tipo assim, ah, não, eu não tô afim. Não, era tipo assim, coisas como se tivesse algo, coisas importantes realmente. Então, tipo, tomem cuidado, né? Muitas vezes a gente fala, pô, não tenho tempo de ler a Bíblia porque eu tenho que trabalhar, né? Eu preciso trazer sustento. É uma desculpa, tipo assim, nossa, plausível, genuína. No entanto, não faz sentido, né? Tipo assim, você está colocando o seu emprego acima, né, de um convite, de um casamento de um rei, né? Do príncipe ali. Então, tipo assim, é pra gente ter essa noção, né? Muitas vezes a gente fala, ah, eu tô falando que eu não tô lendo a Bíblia, não é porque eu estou em casa sentado no sofá, é porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que cuidar das contas de casa. São plausíveis, no entanto, não fazem sentido e não vão te salvar, tá? Essas desculpas não vão te salvar. É, E ali então o rei fica irado, né? E envia o seu exército, destrói todos aqueles assassinos, né? Queimou a cidade deles, então mostra ali, né? Já o juízo de Deus vindo sobre a terra, né? E fala ali para os servos, então vá até as ruas e chamem, né, as pessoas ali. No versículo 9 fala: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram, né, e fala ali, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Isso é muito interessante, gente, porque fala que foi convidado gente boa e gente má. Então, tipo assim, muitas vezes a gente tem essa noção, né? Tipo assim, ah, eu sou todo certinho aqui, né? Mas tem uma pessoa má ali, né? Aquela pessoa, nossa, vai ali morrer no inferno. Só que quando a pessoa má, é convidada para ir para o banquete, quando aquela pessoa má é convidada a aceitar Cristo, ela aceita. Então, tipo assim, aqui está falando sobre você aceitar o convite de ir para o casamento. E falou que essas pessoas foram. Então, tipo, puderam encontrar gente boa e gente má. E a sala do banquete ficou cheia. Então, tipo assim, muitas vezes você é uma pessoa ótima, maravilhosa, trabalha, é honesta, mas não aceitou o convite, né? Então, da mesma forma que falou ali na parábola que a Sayuri leu dos dois filhos, que quem que foi ali o filho que falou, não, não vou para a vinha, não vou lá trabalhar, mas foi. É a mesma coisa. Fala que foi publicanos e prostitutas, né? Que a gente às vezes fala, nossa, gente má. Mas foi as pessoas que aceitaram o convite do rei e foram para o casamento, né? E ali para terminar ainda fala, né? Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. O que Jesus está explicando aqui através dessa parábola? Que o convite foi feito, mas existe, gente, também uma ordem ali para ser respeitada. Não era, é isso que é importante. Não é porque foram às esquinas e convidou gente boa e gente má que aquilo virou uma baderna. Só fala que o banquete ficou, né, ali Cheio. cheio, a sala ficou cheia, o casamento ficou cheio de convidados, mas no entanto haveria de ter respeito. É, Aquilo não era uma baderna, né? e como era de costume também antigamente, gente,
quando tinha um banquete desse nível e tudo mais, eles distribuíam a veste. Então a pessoa ela iria, mas iria apropriada para aquele momento. Então por isso que o rei vai e critica, porque ao nosso ver, lendo, né, fala assim, poxa, mas ele foi no meio da rua lá e chamou gente boa e gente má, né? E gente que tá na rua ali não vai estar vestido. E aí a gente olha e julga o rei por estar julgando quem não estava com a vestimenta correta. Só que precisamos entender como era esse convite, né? Eles convidavam por mais que está na rua, mas ele entregava uma vestimenta para a pessoa estar vestida ali para aquele momento. E aqui o que ele quer dizer, né? Que mesmo nós estando prontos ali, né, nós precisamos estar preparados para esse dia do juízo, né? Esse dia do julgamento ali, que não é igual o Jesus falou, não é uma baderna. Você pode falar que você quer, mas você precisa estar pronto. Então, esse momento da vestimenta é esse ato, né? Como você falou que quer, mas você nem está pronto para ir, né? Você desrespeita as ordenanças que precisam ser respeitadas, né? E isso a gente dá a entender quando o homem emudeceu. Esse fato do homem emudecer, como a senhora falou, ele não tinha desculpa, por isso que ele ficou mudo. Porque ele podia falar, como a senhora falou, mas não me deram a roupa e eu sou pobre. Não, então você vê que ele não fala nada, né? E dá a entender isso que a senhora falou, porque era de costume. Se você chamar uma pessoa, né, mais pobre ali, não tem condições, então o rei dava a roupa. Então, tipo, não é algo. É isso que é interessante, tipo Para assim. humilhar o outro, né, no meio do Exatamente. banquete. E é interessante da gente ver que o rei nos dá tudo o que a gente precisa para entrar no casamento. Se você não está vestido, é por sua decisão. Tipo, é uma escolha sua, mas ele te dá a roupa também. Então, tipo assim, é tudo que você precisa, né, para poder participar do casamento. Deus nos dá, né, nos dá a graça, nos dá essa misericórdia, nos Nos dá dá o o amor. perdão, né? Exatamente, mas basta é uma decisão nossa de falar assim, eu quero estar vestido adequado, eu quero estar. Então, tipo assim, a gente tem que ter a visão dessa parábola muito mais espiritual, muito mais elevada do que simplesmente aqui parte física de tipo, mas De uma é festa, né? exatamente, eu tenho que estar sempre então andando de terno, né? Tem que estar sempre bonito. A gente não tá falando disso, né, gente? Então, é legal só de entender essas coisas assim que estão, vamos dizer, entre linhas ali, mas que também envolve muita parte cultural daquela época para poder estar entendendo, né? E fala ali para terminar, né, que o rei então mandou amarrar-lhe as mãos e os pés e o lançou para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Deixando ali bem claro como que o casamento, né? O reino dos céus do começo até o fim dele. E é legal da gente observar que há esse juízo, gente. A gente não pode ser hipócritas e nem viver na utopia que não vai haver isso, né? Em algum momento vai haver, né? Esse juízo final. Então a gente precisa estar respeitando, né? Quando ele vier. E a gente não sabe quando ele vem, por isso que é necessário que nós estejamos sempre prontos. E a gente viu ali através dessa parábola até mesmo que Jesus faz vários convites, gente, mostrando o tamanho da misericórdia e do perdão dele. Mas, mesmo assim, ele vai ter o juízo. Então, prefira já escolher antes, né? Do que quando chegar o juízo lá, ele te reconhecer e falar: olha, aqui você não entra. Aí você vai para onde vai ter choro e ranger de dentes, né? Então é melhor, né? É preferível que você escolha o melhor caminho agora. E depois a gente leu Marcos 11, do versículo 27 ao 33, que foi o tópico ali falando sobre líderes religiosos questionarem a autoridade de Jesus, né? Que a gente já falou ali quando comentamos sobre Mateus 21, ali do versículo 23 ao 27, e foi lido também em Lucas 20, do versículo 1 ao 8. E depois nós lemos Marcos 12, do versículo 1 ao 12, que trata ali sobre a parábola dos lavradores, na qual a Sayuri acabou de explicar quando leu Mateus 21, né, do versículo 33 ao 46. E depois lemos ali Lucas 20, do versículo 1 ao 18,
que o primeiro tópico fala ali sobre líderes religiosos questionarem a autoridade de Jesus, que a gente já comentou, né, em Mateus 21, em Marcos 11. E falamos também aqui, né, falamos não, né, lemos também aqui em Lucas 20, sobre a parábola dos lavradores maus, que a gente já comentou quando falou sobre Mateus 21, né, do versículo 33 ao 46, e também em Marcos 12, do versículo 1 ao 12. E por último, nós lemos João 12, do versículo 37 ao 50, que ele fala sobre a incredulidade dos judeus, que é muito semelhante ali, né? Parece um pouco com a parte de Mateus 21, que fala ali sobre colocar, né, também a autoridade de Jesus à prova. É semelhante, mas não é a mesma coisa. Inclusive, fala que essa parte só consta aqui em João, né, que não foi lido em nenhum outro. No entanto, a gente vai ver uma certa semelhança. Até começa ali com João escrevendo, né, falando que mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele, né? E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que falava ali: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, né? E isso tudo tá ali em Isaías 53 e depois também em Isaías 6, que vem a outra parte ali falando que muitos ficariam cegos, né? E o coração endurecido, mesmo, e esses cegos, gente, é cego espiritualmente, tá? Não é cego fisicamente. Então, mesmo que tivessem olhos, não conseguiam ver, mesmo que tivessem coração ali, não conseguiam converter, né? E isso tudo era ali até já uma profecia de Isaías, né? Por isso que, inclusive, Jesus sempre fala, né? Aquele que tem ouvido, ouça. E é meio tipo assim, você fala assim, como assim, né? Todo mundo tem ouvido, todo mundo nasceu com ouvido, né? E muitos, gente, né, tem ouvido, mas não ouvem, né? Então, tipo assim, a gente vai ver sempre esse uso de linguagem assim que que é uma realidade, né, daquele tempo e é uma realidade até nos dias de hoje, né? E ali do 42, então, continua falando, né, contando ali que muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, né, com medo de serem expulsos da sinagoga. E ali ainda coloca esse 43 ali que eu acho que, né, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, né? E dali, por causa disso, então João está explicando ali, escrevendo essa parte, né? Falando que então, por causa disso, Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, tipo, Jesus dando um chacoalhão, tipo assim, cuidado, porque vocês estão crendo, mas vocês não estão confessando. E era, né, era necessário e ainda é necessário você confessar. Não adianta você crer em Cristo e não confessar isso, não deixar claro isso, né? Às vezes não confessando até com medo, né? De pai, medo de mãe, medo de algum familiar, ou medo, né, de algum professor, de algum líder, né, de alguma coisa, ou até líder religioso. Então você crê naquilo, mas não confessa. E aqui Jesus realmente está trazendo esse chacoalhão aqui para eles, né? E ali ele continua ainda no 47 falando: se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo, né? Então é interessante essa parte aqui, porque muitos aquela velha conversa, até que a gente até fala que é melhor você não seguir a palavra de Deus, melhor você ser um desviado ali, do que você, né, ler a palavra, falar assim, nossa, faz sentido, e seguir no caminho totalmente contrário. Você ter o Ou você conhecimento. ser uma falsa figueira ali, né? Exato. Ser, nossa, super Florosa, né? florosa, mostrando que você segue o caminho, mas nas tuas atitudes mostra totalmente ao contrário, né? Que era a questão ali dos fariseus, nas atitudes não mostrava nada de Deus ali, né? Não dava frutos, né? É. Então, esse também é o negócio, você precisa dar frutos, né? E ali no 48 ele fala: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, né? Então, tipo assim, mostrando pra gente que o próprio juízo
de Deus será a Bíblia, será a própria palavra. É com ela que nós vamos ser julgados. Então, quanto mais você entende da palavra do Senhor, quanto mais você, né, busca ali, e se você anda no caminho contrário do conhecimento que você está tendo, gente, saiba que o julgamento vai ser muito mais rígido, né? E isso, João está falando ali para aqueles fariseus, para os líderes, né? Principalmente aqui está voltado para as pessoas que estudam a Bíblia, que conhecem da palavra, né? E faz ali totalmente contrárias às suas ações. Então, tipo assim, como que os líderes, né, os judeus, criam em Cristo, né, acreditavam que ele era o filho enviado, mas não queriam, né, confessar isso. Então, tipo assim, você estava morrendo pelas suas próprias atitudes, né? Então, é a necessidade da gente entender isso ali e entender para nós no dia de hoje também. Quanto mais você conhece, mais será o seu julgamento, né? E isso não é para te causar medo também, né, gente? Isso daí é só para te botar mais confiança também, né? De continuar no caminho de Deus, não é para tipo assim, nossa, olha, agora você sabe e sangue de Jesus, você precisa seguir no caminho, senão você vai pro inferno, vamos dizer assim. Não é com essa intenção, mas é trazendo esse entendimento que você precisa crescer no teu caminhar espiritual para que você não pague no juízo final, né? Eu acho que o mais importante é entender a nossa responsabilidade. Então, tipo assim, muitas das vezes a gente entende, mas não vê com isso é também nossa responsabilidade, né? E a gente tem responsabilidade em tudo. É a mesma coisa quando você está no serviço. Você assinou ali que você vai começar a trabalhar, você tem uma responsabilidade, você tem um horário que você deve chegar. Você não pode chegar lá 11 horas da manhã e falar, vou trabalhar. Se você assinou um negócio e você tem que entrar às 7 horas, Tem você tem que regras, entrar, tem né? Tudo regras. tem regras. Então, isso é para mostrar para a gente a responsabilidade, vamos dizer assim, não é o peso, mas é a consciência da responsabilidade como cristão que cada um deve ter. Exatamente. E acho que é isso que É isso temos para mesmo. compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Beijo. Tchau! Tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!